Um anteprojeto de decreto presidencial que cria a Autoridade Nacional de Inspeção Econômica e Segurança Alimentar foi aprovado na quarta-feira pela Comissão Interministerial para a Reforma do Estado, em sessão orientada pelo Presidente da República, João Lourenço. Trata-se de um instituto público que resulta da unificação dos serviços setoriais da inspeção e fiscalização das atividades econômicas em Angola. Em declarações à imprensa, no final da reunião, o ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, referiu. O que é que foi decidido, então? Criar uma entidade única, que é a Autoridade Nacional de Inspeção Econômica e Segurança Alimentar, com natureza de instituto público, que vai resultar da fusão entre as inspeções econômicas dos vários setores que hoje existem. Portanto, nós hoje temos inspeções no Ministério da Indústria, no Ministério da Indústria e Comércio hoje, no Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente, no Ministério da Agricultura e Pescas e, portanto, vamos fundir o Serviço de Inspeção sobre as Atividades Económicas e criar esse ente, que é a Autoridade Nacional de Inspeção Económica e Segurança Alimentar. Esse ente vai ser essencialmente um ente de âmbito central e de coordenação geral da atividade, vai conduzir o sistema de inspeção, mas que vai ser essencialmente exercido ao nível municipal. Portanto, pretende-se casar esse processo com os processos de desconcentração administrativa e de descentralização administrativa, fazendo com que ao nível do município, então, sejam potenciadas as direções que exercem atividade inspectiva ou de fiscalização e os inspectores passarem a ser vinculados aos municípios, tanto as administrações municipais. Numa palavra, o que vamos ter a acontecer é que em cada município e sobre as micro, pequenas e médias empresas, só a administração municipal, o serviço competente da administração municipal é que vai passar a exercer a atividade inspectiva sobre a atividade económica e para as grandes empresas, então, ter a estrutura central a exercer a atividade económica. Um outro domínio tem que ver com o projeto de simplificação de procedimentos na administração pública e particularmente com a abertura de um inquérito público que vai ser feito a partir do dia 1 de outubro. Portanto, vão ser criados mecanismos essencialmente digitais, mas não só, através dos quais, num inquérito, o Estado, a administração pública, quer ter a percepção do cidadão sobre certos serviços públicos e sobre a dinâmica do procedimento administrativo na nossa administração pública, para que, sem prejuízo daquela que é a nossa reflexão e as nossas ideias sobre a matéria, nós consigamos obter do cidadão, por exemplo, a ideia sobre quais são os documentos mais difíceis de se tratar, quais são os procedimentos que o cidadão considera burocracia excessiva e desnecessária que podem ser eliminados, que documentos podemos eliminar, que licenças podemos eliminar, enfim, para efeitos de elaboração do projeto de simplificação de procedimentos na administração pública, queremos obter a impressão do cidadão. Na ocasião, a ministra das Finanças, Vera Daves, acrescentou. Relativamente aos fundos públicos, essa proposta de reestruturação do quadro institucional dos fundos enquadra-se num programa mais macro que está a ser conduzido pela Comissão para a Reforma do Estado, que visa otimizar as estruturas da função pública, as estruturas, os órgãos administrativos do Estado. Começou com uma reforma a nível ministerial, departamentos ministeriais que foram fundidos, depois avançou para os institutos públicos e agora estamos a olhar para os fundos públicos. De modo que este memorando foi trabalhado pela Comissão, teve participação ativa do Ministério das Finanças pela natureza, né, de serem fundos, terem uma componente de reserva financeira muito forte. E nesta proposta estamos a propor uma alteração do paradigma atual, em que o grosso dos fundos públicos tem característica de instituto público. Tem uma direção, tem quadro de pessoal e também executam política. De modo que o que estamos a propor é uma alteração desse paradigma, em que os fundos são fundamentalmente fundos de conta, reserva financeira,
permitem financiar políticas e programas, e quem executa essas políticas e programas são os órgãos com competência para o efeito, sejam eles ministérios, sejam eles institutos públicos. De modo que com essa separação de águas, acreditamos que estaremos todos mais concentrados, evitaremos sobreposições, zonas cinzentas, e assim asseguraremos que no final do dia não haja nem conflito de competências, nem omissão de atuação. Criada por despacho presidencial de 15 de fevereiro de 2018, a Comissão Interministerial para a Reforma do Estado tem como finalidade encontrar premissas para a materialização de um dos eixos fundamentais do programa de governo para o quinquênio 2017-2022. O órgão é coordenado pelo Presidente da República e tem como coordenador adjunto o Vice-Presidente da República.